Oi, eu sou a Mariana, apaixonada por comunicação. Hoje a gente vai falar sobre inquietação. Estou com a Eliane Coelho, mentora de habilidades comportamentais, os famosos soft skills. E hoje a gente vai falar sobre inquietação. Sabe aquela mente ansiosa, pessoa acelerada, vive vivendo lá no futuro, não vive o hoje? Então, a gente tem muita gente hoje nesse sentido, vivendo dessa forma, né? A Eliane, ela trabalha com essas pessoas, ela faz a gente viver o presente, viver intensamente, mas não foi sempre assim. Conta um pouquinho da tua história. Então, eu sou Eliane Coelho, né? E hoje eu estou como mentora de habilidades comportamentais, né? Os soft skills, para desenvolver aquele ponto aonde muitas vezes pode estar nos barrando, tanto no nosso profissional quanto no nosso pessoal. Mas nem sempre foi assim. Por quê? Quem passou pelas inquietações primeiramente? Imagino que você. Exatamente. Uma busca constante. Exato. Diante do que nós temos hoje, que a sociedade nos traz, seria você crescer, iniciar uma atividade profissional, você encontrar um parceiro, você desenvolver um casamento, ter uma família. De certa forma, tudo isso eu já tinha conquistado. Viver aquele roteiro padrão de crescer, nasceu, cresceu, morreu, né? Sem muitas oscilações durante a vida. Ter uma única profissão, fiz isso por 25 anos, uma seguir única carreira. Isso. Nós somos da geração que tem que se seguir carreira. Isso aí. Então, 25 anos da área têxtil e aquela inquietação de que aonde mais eu poderia fazer diferente, porque aquela inquietação só existia dentro de mim. A minha família, o meu esposo, já os filhos, eles não tinham como saber que isso estava dentro de mim. Então, nesse movimento de ir resolver as minhas inquietações, e sim, cada vez que a gente resolve uma delas, pode surgir outras, né? Mas estar presente para querer resolver todas elas é o que nos faz fazer novas escolhas e vivenciando com mais entusiasmo, com mais diversão, com mais facilidade. Uma vida um pouco mais leve. Muito mais leve. Por quê? Porque quando nós olhamos para isso, sim, ok, eu tenho inquietações, mas agora, o que eu vou fazer com isso? De onde vem? Olhando o meu mundo atual, pela sociedade, estaria tudo certo, né? Você já tem casa, você já tem carro, você tem família, você tem filhos. Tem uma vida plena. Aos olhos da sociedade e aos olhos de quem está perto de você. Né? Quantos de vocês aí e quantos de nós, muitas vezes, nos julgamos por estar em ambientes onde só nós sabemos que não está legal. Mas sim, o sorriso está ali presente. Ok, tá tudo certo, muito bom. Ai, que legal, foi de verdade. Você não está sentindo aquilo, mas você está ali fazendo, né? A sua parte, naquele momento, em determinadas situações. A gente tá vivendo uma vida um pouco mais robotizada. Você percebe isso, que de repente a gente tá seguindo o roteiro e às vezes a gente não tá nem se percebendo. Dia após dia a gente tá executando, tá fazendo, mas quando vê chegou o Natal, quando vê chegou a Páscoa, quando vê é mais um aniversário e de fato a gente não tá vivendo. Como é que a gente desacelera? Isso tudo surge com uma inquietação. Por quê? Quando chega no final do seu dia, quando chega no final da sua semana, qual é o sentimento que está ali? De verdade, aquele sentimento que você está sentindo é só teu. Você está se realizando ou você, poxa, passou mais uma semana igual? Ou às vezes aquela sensação, nossa, eu fiz tanta coisa hoje, mas eu nem sei direito o que eu fiz. Já é 6 horas. Sim. E ainda você disse que fez, mas não fez o que gostaria de fazer, ou sente que não contribuiu, que não teve um significado. Não gerou valor. Não gerou valor. Né? Então, essas inquietações, elas aparecem de várias maneiras na nossa vida. Seria um alerta? É um alerta. Antes de qualquer outra ação mais direta, é você estar presente e reconhecer. Porque é só você que sente. Não tem como alguém te oferecer um copo de água se você não expressar que você
Tem sede. Tem sede. E aí você olha para aquela pessoa e fica ali olhando para a pessoa, mas bem que ela poderia, mentalmente, né? Você fica ali naquela cobrança interna. Bem que essa pessoa podia me oferecer um copo de água. Meu, a gente já está aqui há algum tempo, a pessoa não me ofereceu nem um copo de água. Mas e aí? Da minha parte, aquilo está me incomodando, aquilo é uma inquietação minha. Por que que eu estou calado, que eu não posso fazer esse movimento e dizer para a pessoa, moça, você pode me ceder um copo de água? Uhum. Qual é a trava que tem ali, que não está alinhada com você, aonde você não pode se expressar? Uhum. O que está te impedindo de você fazer esses movimentos? Aqui o exemplo de um copo de água. Uhum. Mas em quantas outras situações... Pode ser um cargo, pode ser uma mudança de vida, enfim. Um aumento, Uhum. né? Um aumento naquela profissão que você já está lá há tanto tempo, você sabe que você contribui com determinação e você quer o reconhecimento. Estudar alguma coisa que você realmente queira estudar e não fazer algo que, não, vai se fazer direito, vai fazer de medicina, porque é legal, porque é bonito. Não, mas eu quero fazer artes. Isso. E se a sua maior potencialidade estiver justamente nessa tomada de decisão de você reconhecer o que você gosta, né? Porque muitas vezes, né, se eu te oferecer um copo de água e você quiser um café, em partes eu vou estar te proporcionando algo que você vai estar recebendo, mas de verdade você ia ficar mais feliz se fosse o café. Sim. E como é que a gente acorda para a vida? Com esse olhar bem para nós. Ah, vai chamar de egoísta? Que chamem de egoísta, porque você precisa ter esse tempo de olhar para você e saber o que faz sentido para você. Ter momentos de individualidade. Eu Exato. primeiro. Eu primeiro. Porque eu digo assim, que cada pessoa que procura olhar para suas inquietações, ela, num primeiro momento, ela pode achar que ela está sendo, né? Vou trazer novamente o exemplo. Diante da sociedade, tudo aquilo que eu já estava vivendo era suficiente. Mas, de verdade, não era suficiente para mim. Então, quando eu me trabalho, quando eu busco melhorar em mim, com certeza todos que estão ao meu redor vão receber dessa mudança. Por quê? Quantas vezes a gente entrega uma fisionomia fechada, sisuda para as pessoas? Por quê? Porque nem sempre a gente consegue fazer esse sorriso que eu falei anteriormente. Mas se internamente eu estiver mais alegre, no meu exterior vai estar trazendo essa informação com muito mais leveza. E aí todos aqueles, seja na minha família, seja no meu ambiente de trabalho, vão receber dessa mudança. E como é que a gente faz essa autoanálise? Tô inquieta, tô percebendo que tem alguma coisa aqui que não tá legal. Mas como é que a gente se percebe claramente e como é que a gente começa essa mudança? Se permitir viver algo que realmente a gente queira viver ou fazer? Quando isso acontece, é muito simples se nós se permitir fazer isso. Então, assim, qual era o ambiente que eu estava? Por exemplo, acabou de acontecer agora. Poxa, nossa, mudou muito meu estado, né? Me alterei. Né? Mas peraí, com quem que eu estava? Qual era o ambiente que eu estava? Quem estava dentro desse ambiente? Estava eu? Quantas pessoas? Quem eram as pessoas? Qual era o assunto que nós estávamos falando? Mas principalmente, qual foi a pessoa que apertou esse botão em mim que trouxe uma reação em mim diferente? Ah, foi esta pessoa aqui. Se você fizer uma pergunta a mais, quem essa pessoa ou essa atitude, quem ela te lembra? Quem ela te lembra? Foi agora, algo que você está vivenciando agora, que você vive agora no teu dia a dia, seja na tua casa, no teu trabalho. Ah, falou igualzinho o meu chefe. Poxa, eu estava lá numa festa e fulano, numa brincadeira, falou igualzinho o meu chefe. Ah, que ranço. Onde mais? Quem são as outras pessoas que, quando falam dessa maneira, conseguem apertar esse botão em você e fazer você mudar a sua percepção, a sua atitude? Ah, é o ambiente.
Geralmente não é o ambiente, e sim são pessoas. Uhum. Porque se toca em nós, é porque a outra pessoa está trazendo uma informação para que a gente olhe. A gente tem que agradecer que o outro está trazendo essa informação. Ele é um espelho. Então, ele traz para nós algo que está dentro, aonde eu precise trabalhar em mim. Por quê? Porque eu saí daquele ambiente, só virei as costas e fui embora, a pessoa nem sabe que eu saí daquela maneira muitas vezes. Mas foi comigo. E eu levei para casa. É verdade, então, essa máxima que as pessoas dizem que aquilo que dói em você no outro é porque você está se enxergando? Exatamente. Que medo de você! Sério isso? Exatamente. Aquilo que me incomoda no outro é porque eu me enxergo? Exatamente. Tudo que eu olho e aprecio numa pessoa, de eu olhar lá e dizer assim, poxa, aquela pessoa lá é foda, ela vai e faz até ela conseguir. Porque eu também tenho esse meu lado foda de ir lá e fazer conseguir também. Uhum. Só que talvez eu não esteja na frente de um holofote que eu consiga olhar para aquilo. Mas tem momentos que sim. Quais foram os momentos onde eu fui essa pessoa foda que fui lá e consegui? Da mesma forma, quando eu olho para alguém e digo que, nossa, que comportamento deplorável daquela pessoa ali. Uhum. Nossa, aquilo ali, não posso nem olhar para aquela situação. A gente está se enxergando. Em que momento eu tive um comportamento aonde eu despertei nos outros este mesmo olhar? Uhum. Ou em que momento eu tenho esse tipo de comportamento que depois, quando eu vejo no outro, eu olho para o outro achando que é o outro. Mas não, eu tô agindo Tem dessa muito forma. de mim ali. Tô Tem. enxergando um autorreflexo, digamos Um assim. autorreflexo. Então, e isso é ótimo, porque se eu pegar e listar 10 qualidades que eu admiro, posso pegar uma pessoa que eu admire e listar as 10 qualidades da pessoa? Uhum. Que legal. É porque se eu consigo olhar para aquela pessoa genuinamente e ver aquelas qualidades nela, é porque em mim também tem. O que eu não estou fazendo talvez é reconhecê-las em mim. Né? Eu acho que é muito da nossa cultura ainda, do brasileiro, que a premissa do coitadinho, de se vitimizar, de às vezes a gente, nossa, mas eu sou fodástico mesmo nisso que eu faço. E não ser algo egocêntrico e não ser algo. A gente tem ainda essa cultura de que o pobrezinho, o coitadinho ainda é o melhor papel, né? Sim. Por quê? Porque aí qual é o resultado disso? Aceitação. Quando eu estou nesse papel da vítima, eu estou me encaixando em todos os ambientes. Sim, até porque você ser o diferente, tu tem que segurar. O tal de segurar o BO, e a gente às vezes não segura esse BO. Exato. Né? De ser e aparecer e... E aí é que tá. Em todas as minhas ações, mesmo quando eu estou no papel da vítima, mesmo quando eu estou sendo às vezes mais firme, tem um ganho. Tem um ganho nisso. Então, às vezes essa inquietação, se eu não quiser resolver a minha inquietação, qual é o ganho de eu não querer olhar para essa inquietação? De eu deixar ela quieta ali no canto mais um pouquinho. Vai ter um ganho. Quem são as pessoas que ganham com o meu não fazer? Com a minha não ação? Então, acho que também vale um contraponto de que se eu fizer, o que seria tão ruim se eu fizesse? Por que colocar eu em primeiro lugar seria ruim na situação? Exato. Né? De eu mudar. Porque eu tenho um ganho de estar como eu estou. Eu estou mas inquieta, eu teria um ganho mas eu maior tenho um ganho. E melhor Isso. Se eu mudasse. Agora, se eu fizer o processo de dar esse próximo passo, quais vai ser os ganhos para mim nessa mudança? Vai mexer com o mundo das pessoas que estão ao meu redor? Com certeza. Não De tem certeza. como. Né? Toda mudança gera um movimento para o bem ou para o mal. E aí, eu estou disposto, como você acabou de falar, Tem gente aguentar que não. o negócio? Aguentar, Por quê? Porque aí eu vou estar fazendo algo diferente. E esse diferente que vai passar a ser o suficiente para mim, pode ser que incomode muita gente.
Porque para mim, às vezes, o suficiente pode ser que eu queira ter daqui para frente uma Lamborghini. Nossa! Quantas pessoas da nossa família vão dizer assim, mas para que ela quer isso? Tá vendendo droga, não pode. Mas ela já tem um carro, agora ela quer uma Lamborghini? Mas para quê? Porque talvez, para mim, o meu suficiente seja andar com a Lamborghini, mas qual a diferença? O que vem junto com essa informação? O julgamento de que talvez se eu tiver uma Lamborghini, eu mude a minha maneira de ser com essas pessoas. E tem vários exemplos, né? Que a gente ouve que dê-lhe dinheiro e você conhecerá verdadeiramente a pessoa. Dê o poder, dê o dinheiro e você verá a real personalidade da pessoa. Exato. Só que isso é falado muito e depreciado. Mas eu conheço pessoas maravilhosas que sim, têm muito dinheiro, têm muitos bens e são pessoas simples, humildes e têm muita sabedoria para compartilhar. Sim. No contraponto, tem muitas pessoas que não têm como manter o seu status perante a sociedade com bens materiais e onde elas já estão, elas já são muito arrogantes. Né? Elas já não respeitam as pessoas, elas não têm compaixão, elas não têm amorosidade. Então, não é só exatamente o dinheiro. Não, é muito do ser, né? Do espírito da pessoa, da presença, de como estar como é estar ali naquele momento. Então, trazer a liberação dessas inquietações, porque muitas vezes, se você não estiver buscando pelo teu suficiente, que é talvez sim uma casa luxuosa, um carro de luxo, passeios, viagens. E às vezes não, às vezes é morar na praia, andar de bicicleta e tá tudo 10. E é o suficiente daquela pessoa. E ela tá super feliz. Mas por que eu tenho que olhar para a pessoa que tem essa parte desenvolvida de que o suficiente dela é a parte luxuosa e eu tenho que depreciá-la? E por que, da mesma forma, eu não posso olhar para alguém que, com uma casa no meio da floresta, onde ela com menos, né? Ela planta o seu legume, ela tem as frutas, ela cuida da... A gente também deprecia. Exatamente. E aí você olha e diz assim, nossa, mas como que a pessoa não tem ambição? Só isso para ela é o suficiente dela. Então, assim, primeiramente, para as inquietações, eu tenho que saber, mas o que é que está aqui incomodando? O que é importante para mim? Sim. O suficiente para mim. Então, quando que nem você trouxe a pergunta, onde que eu consigo identificar isso? Perceba-se, quando você está retornou de algum lugar ou nas tuas avaliações, é a tua régua para você. Você tem que olhar para você e ver aonde eu estou agora. Seja no meu profissional, no meu pessoal, nos meus relacionamentos. Como é que tá aqui? Poxa, no meu profissional tá legal. Tá no meu suficiente. Eu gosto disso. Então, se eu gosto disso, como eu posso ainda melhorar mais? Poxa, o meu relacionamento, tá meio morno, meio parado. Tá, qual que é a tua parte? O que você pode fazer para deixar esse relacionamento mais prazeroso, mais divertido? Poxa, mas eu nem tô num relacionamento. Tá, mas com quem você convive? Ou com você mesmo? O que você gosta? Né? A gente falou antes da leitura. Se você gosta de ler, quanto tempo eu tô tirando para fazer minhas leituras? Então, para cada um vai trazer a informação diferente nessa inquietação. Mais uma vez, se eu ficar com inquietação hoje, não olhei para elas. Quando é amanhã, cheguei de novo, não olhei para elas. Passou 1 mês. Passou 2 meses. Elas continuam ali, elas não fugiram. Elas só estão aumentando. É tipo a poeira, gente. Ela não vai embora, tá? Ela só aumenta. Só aumenta. Só aumenta. Então, assim, quanto tempo eu vou deixá-las ali? É decisão minha. Agora, a hora que eu tomar a decisão de olhar para elas, tire a chibata da mão. Olhe para você como realmente você olharia para alguém que está buscando ajuda para se reconhecer. Porque a maioria das vezes nós mesmos estamos com a chibata na mão, nos culpando.
Então, quanto tempo você ainda vai querer continuar com essa chibata na mão? Então, pare, é no teu tempo, mas tome a decisão de parar e fazer essa análise. Poxa, mas é olhar de verdade. Onde eu Se perceber. não estou satisfeita. E mudar, né? É, Ter o agente da mudança, porque ao mesmo tempo que às vezes a gente tem a consciência, muita gente fica paralisada. E como é que a gente age daí? Percebi, não tô gostando, isso. pretendo mudar, mas preciso agir. E daí? Para começar a mudar, eu tenho que ter identificado os pontos. E aí eu vou escolher um. Começar devagar. Eu vou escolher um. Por quê? Porque toda mudança brusca, ela não se mantém. E aquela pessoa que é 880, é tudo ou nada? Ou não muda nada, eu vou mudar tudo e aí vai ser agora. Se Tipo ela... assim, tipo... Exato. Aí, mas tu vai fazer isso em todas as áreas? Não, você vai começar por uma área. Uhum. Deu certo nessa? Pra próxima. Vou para a próxima. Aqui eu tô tendo dificuldade. Aí talvez nesse processo eu vá para um 60-40, 50-50. Uhum. Vou fazer essa transição, por quê? Porque é um caminho novo. Então, o nosso ser, a mente, ela não é vilã. Ela trabalha exatamente com o que a gente já tem de imagens guardadas. Então, esse novo caminho que eu vou estar fazendo, talvez ela não tenha imagem ainda. Ela não tenha imagem que toda semana, 3 vezes por semana, eu vou estar fazendo uma caminhada na ciclovia. Uhum. Ela não tem imagem disso ainda. Então, o que que ela vai trazer para me economizar energia? Ela vai me direcionar para que eu não faça as caminhadas. Sim. Então, até ela criar essas imagens, eu tenho Claro. que ter uma constância com isso. Uhum. E aí ela vai criando novas imagens e se torna fácil como nós arrumarmos nosso cabelo, escovarmos os dentes e fazer a nossa alimentação normal. Agora, se eu não me permitir nem tentar, vai ser mais do mesmo, porque ela vai trazer as imagens que ela já tem Sim. para economizar energia. Certo. Sim, porque o nosso cérebro não gosta de gastar energia à toa, né? Exato. Ele tenta ao máximo pelo caminho mais fácil. Né? E o caminho mais fácil é o que ele já tem, que Já é o conhece. conhecido, que ele tem as imagens. Então, ele ainda não tem imagem de um prato só de salada, só com uma proteína. Você vai ter que reprogramar isso na sua vida. Você vai reprogramando, você vai colocando 2 ou 3 saladas, e aí tu vai modificando para ir mudando essa imagem para ele se acostumando com isso. Falando em reprogramação, tu acredita ou você acha que as tecnologias, o viver em tela, está influenciando para que a gente queira cada vez mais, que nada é o suficiente, para aumentar as inquietações? Isso contribui e muito. Por quê? Porque justamente uma vez que eu não tenho clareza do que é suficiente para mim, do que está me incomodando, quais são essas inquietações, aonde eu não estou satisfeita, aonde eu não estou satisfeito, uma vez que eu abro ali, opção de tela, seja Instagram, seja TikTok, qualquer rede social rede da vida, social, vai aparecer todas essas informações que a gente falou, de passeio, de viagem, de casa, de carro, de pessoas que você olha e se admira, de pessoas que você olha e recrimina, vai ter todas essas informações. Aquilo sim vai me deixar ainda mais confusa. Por quê? Porque nem chega, primeiramente era 30 segundos, agora é 15 segundos. Muito rápido, cada vez mais rápido. Né? Então, assim, e nós ficamos com o quê? Que a gente acabou de falar? Com as imagens. Então, é muita imagem acumulada no nosso computador interno, na nossa mente, que talvez não faça sentido para nós, mas elas estão ali. E aí, automaticamente, também fica essa informação ali gravada, porque eu olhei para aquilo e eu guardei aquela imagem. Então, às vezes, essas inquietações vêm justamente em horas inoportunas, de onde você olhou para algo que você achou bonito, mas tu só achou bonito. E em outro momento, aquela mesma imagem vem em termos de cobrança. Tá, mas tu não tem isso aqui. Você não é bom o suficiente porque tu não tem isso aqui.
que muito se fala das duas vozes, né? Sim, sim. Então, é olhar para tudo isso e ter essa clareza, primeiramente, tipo, o que é suficiente para mim? Uhum. Que, poxa, se for uma casa na floresta, o que eu Muito preciso bem. fazer para ter essa casa na floresta? Uhum. Hoje eu estou na cidade. Tá, e aí? Para ter a casa na floresta, o que precisa? Eu tenho que pesquisar, eu tenho que primeiro escolher um lugar, cidade, ou, Uhum. né? Pesquise sobre isso. Quais são os valores? O que tem perto? O que não tem? Da mesma Como forma, distribuir a minha vida dentro desse contexto? um objetivo, porque, como diz, nem um barco sai do cais se não tiver um destino, né? Ninguém enche o tanque de um barco para ir para qualquer lugar. Não, ele vai para o norte. Eu tô rindo porque eu sou uma pessoa que não traça muito objetivo, sabe? Sabe esse negócio de fazer planejamento, 5 anos, 3 anos? Não faço. Eu vou vivendo, eu vou deixando acontecer. É por isso que eu tô rindo, entendeu? Então você está com o seu barco na beira, Ele tá flutuando. né? Ele está ali pronto para tomar um destino. Vai pro norte, vai pro sul, depende do vento. E às vezes o combustível acaba no meio do caminho. É. E aí tu diz, meu Deus, Aí são momentos tensos. foi todo o meu combustível aqui e agora? Tem alguém que eu possa pedir ajuda? Você faz terapia, Eliane? Faço terapia, também tenho os mentores, Uhum. e a cada dia sempre procuramos desenvolver ainda mais habilidades para poder estar nesse movimento de fornecer esse auxílio para as pessoas. Uhum. Porque hoje o que pode Essa ser descoberta. isso? Hoje, Contigo ela vai conseguir ter um direcionamento, digamos assim. sim, porque assim como eu continuo me desenvolvendo, a pessoa quando ela chega, primeira coisa nós temos que ver o que é o suficiente para ela. Qual e é o se a lugar pessoa dela? não sabe ainda? Ela só tem aquele sentimento de que não tá inquietação. legal. Só tá com inquietação. Tem algo que tá incomodando, não tá legal, ela não sabe expressar, ela só sabe que ela tá sentindo, mas ela às vezes não consegue produzir Externalizar. isso em palavras. Tem várias ferramentas e metodologia aonde nós colocamos literalmente a pessoa para sentir isso, né? Uhum. Então ela entra em contato com essas informações que são dela e nesse movimento com métodos e com técnicas ela encontra aonde faz sentido para ela direcionar-se. Uhum. Porque é muito dela. Não é pela minha fala, e sim o que é verdadeiro para ela. Uhum. Então, esse movimento de ela entrar em contato com essas informações, que são únicas dela, vão fazer ela tomar decisões que daí vai fazer sentido. Ela vai querer constância, porque ela vai sentir propriamente, visceralmente, naquele movimento, o que ela gostaria de estar vivendo. Então, agora que você fez esse gancho, eu vou comentar num assunto porque a gente tem essa sensação que a gente vive livre, porque a gente pode fazer o que quiser, a hora que quiser. Temos essa teoria que somos livres, mas no fundo a gente não é muito livre, não, né? Não, por quê? Porque, de certa forma, o que se fosse para nós descrevermos? O que para mim é ser livre? Se eu pudesse meter o louco hoje, o que você faria? Né? Às vezes as pessoas colocam assim, eu ia, sei lá, pra Europa, eu ia largar tudo e ser músico. Mas Ok. ninguém, então, teoricamente, é livre de verdade. Ele é livre para fazer isso, Mas não faz? Mas volta para aquela nossa Por fala que não anteriormente. Porque se eu quero uma casa na floresta, qual o primeiro passo para mim ter a casa na floresta? Eu quero a casa na floresta, vai ser nessa cidade e ela tem que ter no mínimo isso. Então, Entendi. eu não, enquanto eu falo que eu quero ser livre, se nós levantarmos aqui e passar ali pro lado de fora, a gente está livre? Mas aí tu acha, então, que é Mas falta de planejamento ou é falta de segurar o julgamento que virá pela decisão? Primeiro saber o que eu quero. Planejamento. Planejamento. Porque eu posso falar, eu quero muito dinheiro. Como, né? Você vai fazer Quanto isso? que é? Não, e quanto que é esse muito dinheiro? Ah, sim. Porque às vezes o que é muito pra você pode ser pouco pra mim. Exato. Então, o que é suficiente para você pode não ser suficiente para mim. Então, nós vivemos muito nessa linha de falar que eu quero, mas eu não digo o que eu quero como eu quero. Uhum. Então, enquanto isso, De realmente traçar metas e objetivos. não vai para lugar nenhum.
E aí você fica inquieto. Tipo, um próximo passo. Tá, me descobri. Exato. Né? Fiz a autoanálise, eu que eu quero gosto? isso. Mas e o próximo passo? E Isso. agora? Como é que a gente chega lá? Isso. Que aí é que entra na questão que muitas pessoas não agem, né? Só ficam na teoria. Que precisa ter o seu planejamento de vida pessoal. Não é do casal, Sim, é pessoal. Indivíduo. Inclusive tem um livro muito interessante que é o Designer da Vida. Não sei se alguém já... Mas é bem isso aí. Tal do fazer o planejamento. Né? Cenários, possíveis cenários. 3 anos, 5 anos, como é que chega lá? O que precisa ser feito para chegar lá? Sim, porque nem você falou, eu quero sair daqui, eu quero ir para a Europa. Ok, hoje você já tem o capital financeiro disponível para você. Você já tem passaporte? Eu ia começar por aí. Temos um passaporte? Não. Então, vamos pelas premissas, né? Sim. Então, assim, mas poxa, que legal, eu sei que eu quero fazer uma viagem internacional. Uhum. O que precisa para que eu possa fazer, né? E aí você vai no passo a passo. E aí a tua velocidade, quem vai ditar? Você. A tua pressa. Sim, o teu processo, né? Qual é a inquietação que está ali? Né? Se Algumas eu identifiquei... são mais fortes e outras menos. Isso. Né? E aí, se eu listar, eu tenho... Vamos lá, vamos pegar, não vou dizer 10, mas 5. Começa com 5. 5 coisas que te incomodam hoje. Ok, 5 coisas que me incomodam hoje. Não estou contente com o meu trabalho. Não estou contente com a minha casa. Não estou contente com os meus amigos. Oh, meu Deus! Ok. Que pessoa problemática! Assume. Assume. Ponto. Né? Assume que você não está gostando disso. Seja o agente da mudança. Exato. Ok, identifiquei. Não estou gostando disso. Ok. Qual deles me incomoda mais? Tá. Vai pelo que te incomoda mais, não pelo que incomoda menos. Porque tem que ser já algo desafiador. Uhum. Qual te incomoda mais? Ok, vamos pegar, que é a grande estatística que as pessoas dizem que não estão satisfeitas hoje na sua profissão atual. Ah, é? Que é a maior, 81% da população brasileira está insatisfeita com a sua atividade profissional atual. Isso é novo para mim, não imaginava. Dentre esse percentual, 70% atribuem ao salário, que é por causa do salário. Uhum. Né? E não exatamente pela função. Exato. Então, identifiquei, é no meu trabalho. Onde você trabalha, você está sem receber o que você combinou com a pessoa do seu contrato? Ou você está recebendo? Peraí, a pessoa está pagando certinho o que eu combinei com ela. Então, peraí, já tem um gap aqui. Ou eu estou trabalhando realmente em algo que eu não gosto, ou eu não estou tendo a decisão de falar para essa pessoa, ok, eu comecei por esse valor, porque lá em determinado momento eu estava disponível no mercado e eu aceitei. Mas agora, para que isso fique alinhado com a inquietação que eu estou sentindo, porque ele está me pagando, então a parte dele está sendo cumprida, eu preciso que você reajuste em 10%, eu preciso que você reajuste em 15% para mim ficar satisfeito. Não, aí a pessoa não faz isso. Ela troca de emprego e vai às vezes para um outro que ela vai ter que pegar 2 condução, ou ela vai ter que gastar com Uber, ou ela vai gastar tempo no trânsito e ainda acaba ganhando menos, porque ela não olhou para a inquietação dela e não tomou a decisão de falar com a pessoa. Tomei a decisão, falei com a pessoa, resolveu aquela inquietação? Era só o financeiro mesmo? É o que eu gosto de fazer? Ai, aliviou, ok. Então vou para a próxima. Mas enquanto eu não tô, eu tenho que olhar para cada uma delas. E não ficar ali remoendo. Quem são as pessoas? Adianta eu falar que eu estou insatisfeita para você, que é a minha coleguinha do trabalho? Você é minha chefe? Você tem a caneta na mão para assinar o meu reajuste? Não. Então, seja coerente. Fale e faça aquilo aonde precisa ser feito, com a pessoa correta. Não seja uma laranja podre no meio de uma organização. Não seja uma laranja podre no meio do teu relacionamento. É que às vezes é tão fácil a gente só reclamar, né? E tem situações em que você às vezes não é nem uma reclamação, você só precisa jogar aquilo para fora naquele momento e daí passou. Mas aquilo volta. Volta, porque é teu. Então, tudo que nós colocamos para o lado de fora
de contribuição retorna contribuição. Tudo que nós colocamos para o lado de fora, que pode afetar a vida de uma ou mais pessoas, em algum momento retorna para afetar a nossa vida também. Sim. Né? Então, por isso a presença é acolher. É as nossas sombras, as inquietações. Acolher as nossas sombras. Porque se está vindo a informação, o outro não tem como saber o que eu estou sentindo. E o quanto essas inquietações acabam influenciando em ansiedade, em ficar um pouco mais triste, mais depressivo, às vezes até numa euforia exagerada quando acontece algo que teoricamente supre essa inquietação, mas às vezes nem é, porque ela às vezes volta, né? Volta e ela vem disfarçada, né? De uma nutrição de que, agora fez sentido. Que aí, muitas vezes, é onde acaba direcionando as pessoas para ambientes e situações de que é um falso bem-estar, né? Mas está ali só camuflando aquela inquietação. Então, assim, ela contribui muito para que as pessoas ou elas olhem e tomem decisões sim para um bem-estar que você possa manter, né? Com constância. Não é com julgamento, com a autocobrança, mas sim que você possa ir dando os passos para você ir se firmando com isso. Como também, muitas vezes, as pessoas escolhem um caminho mais curto e acabam indo para ambientes, situações aonde desencadeiam na volta para casa, frustrações maiores ainda, ansiedade, depressão, tristeza, mágoa, né? E porque a gente falou em inquietações, mas nós estamos trazendo o tema inquietações para as pessoas verem que elas podem estar inquietas, mas para buscar o entusiasmo, para buscar melhoria, para buscar vida, né? E não no contraponto de que elas fiquem muito chateadas, poxa, mas então eu estou inquieta, que, nossa, não, o meu já passou de inquietação, não dou mais conta. Já passou por uma depressão, não tenho força, estou sem força. Se você chegou até aqui e chegou para ouvir esse tema inquietação, é porque você sim tem força para fazer movimentos diferentes. Senão não chegaria para você. E não precisa ser sozinho, né? Não, pode ser com ajuda. Buscar ajuda, né? Busca ajuda, né? Mas principalmente, você tem que saber que você é o condutor. Você precisa, né? Novamente, precisa de um copo de água? Fale. Do seu jeito, mas fale. Busque ajuda, né? Às vezes a ajuda que você precisa não está dentro de casa. Não espere que alguém vai dizer assim, poxa, como é que tá teu dia hoje? Eu tô vendo que você tá tristinha, você quer um copo de água? O que eu posso servir? Né? Se você não tem essa abertura de diálogo dentro de casa, ou você às vezes não tem pessoas no teu retorno para casa te aguardando, mas você está inserido na sociedade, vai ter alguém que você possa buscar e conversar. Só se certifique que a pessoa esteja disposta a te ouvir, sim, né? Para que sim possa juntos encontrar um caminho, né? De ser um auxílio um para o outro. Ninguém tira a energia de ninguém se estiver no intuito de contribuição. Agora, onde as pessoas se aproximarem para te julgar, apontar o dedo, né? Então, ok, pode ser que em algum momento eu tenha sido esse juiz, que eu ficava apontando o dedo. E talvez tenha reduzido o número de pessoas por perto de mim. Mas isso também é clareza. Agradeça por estar tendo clareza de poder escolher diferente. Sim. Então, o convite é, seja verdadeiro com quem? Com você. Só você vai saber e sentir as suas inquietações. Para finalizar, o que é suficiente para Eliane? Suficiente para Eliane é ter a liberdade de ir e vir, passear, estar em família, estar entre amigos, contribuir com a sociedade, de forma que isso possa ser leve, que isso traga essa leveza de estar aqui como hoje, em qualquer lugar, aonde a gente possa ser simplesmente o ser, né? A presença, de estar ali com aquelas pessoas contribuindo.
E às vezes o contribuir é só ficar ali, olhando, né? Nem você falou. Às vezes eu gosto de ficar só observando. E isso, para mim, eu gosto muito de, às vezes, estar lá na beira-mar, só observando o ir e vir das ondas. Tem que estar lá pulando na água, tem que estar caminhando. Que tem que estar produzindo o tempo todo. Não, às vezes eu gosto de estar lá só apreciando. E eu costumo dizer que, mais do que isso, é apreciar, né, um dia de sol, até mesmo um dia nublado, ouvir o canto de um passarinho, às vezes até um latido de um cachorro. Por quê? Ali tem vida. Então, quando nós começamos a apreciar onde nós estamos, quando nós começamos a valorizar onde nós estamos, por mais que eu esteja inquieta, e isso me chamava muita atenção. Então, eu olhava para aquilo, ok, eu estou inquieta aqui, mas o que tem de bom aqui? Aqui eu tenho isso. Então, eu começava a agradecer por aquilo que eu já tinha. E esse é o primeiro passo para ser o meu suficiente. O que eu tenho disponível hoje? Eu ainda não tenho a Lamborghini. Pode ser que um dia eu queira a Lamborghini. Pode. Mas hoje, cada vez que eu entro no carro que eu tenho, nossa, eu digo assim, nossa, como você é abençoado, porque ele me leva nos dias de calor, tem o ar-condicionado, nos dias de frio também tem o ar-condicionado. Então, nossa, eu já sou muito grata por isso. E a quem tem mais poderá ser dado, e a quem não tem, até o que tem será tirado. Então, vem muito no contrassenso. Aonde você está hoje é o que você já conquistou. Agradeça, que é dali, muitas vezes, que você está levando a tua sustentação. É só a sua? Não, às vezes pode ter 3, 4 pessoas em casa que depende do salário, Sim. da contribuição que você está recebendo daquele lugar. Então, já está sendo o suficiente? Estou conseguindo me alimentar? Estou conseguindo vestir? Estou conseguindo manter a minha casa em ordem? Nossa, como eu sou grata por já ter isso aqui. Você se renova e você pode, sim, chegar lá no dia seguinte e você dizer assim, poxa, estou num bom lugar. Mas eu quero mais, porque o meu suficiente é além disso. Tem que ser em outra empresa? Não, muitas vezes pode ser no mesmo lugar. Mas você tem que expressar de que você já consegue administrar bem o que você já tem. E aí pode lhe ser dado mais. Seja contribuição monetária, seja o reconhecimento, porque valor não tem nada a ver com preço, sim. né? Então, muitas vezes você já está tendo um bom salário, que a gente tem vários casos de pessoas que ganham financeiramente muito bem, mas não tem o reconhecimento do valor do que elas estão entregando. E aí ela sente que falta algo. E às vezes é só o reconhecimento. E esse reconhecimento vem do externo? Sim, mas vem de mim também. O que eu estou fazendo? Eu dou valor para isso? Sim. Então, às vezes nem a gente se valoriza. Porque a gente não se enxerga, né? Exato. Daí como é que a gente vai identificar o que tem de bom ou o que precisa melhorar? Porque a gente só está vivendo. E enquanto eu não determino qual é o meu suficiente, se eu estiver vivendo, querendo mais do que o suficiente, eu vou estar em dor. Porque, né, vamos pegar o exemplo da Lamborghini. Não está pleno ainda. Nossa, meu Deus do céu, não é o carro que eu quero que eu ando. E aí você não valoriza aquilo que você tem. Não é a casa dos meus sonhos, mas aonde você está. Tu está na chuva, você está na rua, você está pegando frio, você está pegando calor, né? Então, e se eu estiver vivendo menos do que é o suficiente para mim, eu também vou estar em dor. Sim. Então, às vezes, por isso é importante você reconhecer quais são as inquietações. Estou inquieta, ok. Quais áreas? O que é? O que está faltando? O que eu estou percebendo que é uma falta? Ou eu tenho que resolver algo? Então, também tem que tomar uma decisão, né? Então, essa identificação da inquietação, provavelmente ela já vai me conduzir para aquilo que é suficiente para mim. Para você identificar o que precisa. Eu estou inquieta porque não dá mais, meu trabalho é insuficiente para mim. Esse relacionamento
não dá mais porque é insuficiente para mim. E daí começar a preparar a ação para agir, para Exato. mudar. A clareza. Enquanto não tiver clareza, você não tem força para sair de onde você está. Show, perfeito. Quero agradecer muito essa presença. Para acompanhar a Eliane, ela ministra treinamentos, ela dá mentoria, ela faz a parte terapêutica também. Quem quiser conversar de perto com ela, eu sugiro que vocês sigam ela no Instagram, Eliane_Coelho. Lá tem muito conteúdo e fica sabendo também da agenda dos teus eventos, né? Isso mesmo. Muito grata e vamos seguindo com mais informações para aliviar essas inquietações e traçar os suficientes, que só é suficiente para você. Sim. É você que sabe. Para nós termos uma vida plena, que Exato. cabe a mim, né? E não o que o outro diz que tem que ser, ou que eu acredito Qual é que a sociedade liberdade impõe. que eu estou buscando? Sim. Não, isso com certeza, sim. A gente agora fica essa reflexão, né? Quase um dever de casa, para ver realmente tá bacana, não tá bacana, o que precisa mexer, eu consigo sozinho, eu preciso de ajuda, e daí agir, porque como você falou, a gente é o fio do condutor, né? Isso. Nada vai acontecer por um milagre divino, por mais que a gente quisesse. Seria muito mais fácil. Ele sempre presente, porque ele está sempre ali como um auxílio. Mas se eu também não pedir orientação, vai como barco, para qualquer lugar serve. Então, definir esse norte, né? E manter-se no caminho para as tuas realizações. Verdade. É isso por hoje. Obrigada, Eliane. Uhul!